Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, especial autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto. Boa tarde, bem-vindos ao especial Autárquicas Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer os candidatos às câmaras municipais do Valdominho. Hoje estamos em Paredes de Coura. Vítor Paulo Pereira é o candidato do PS à Câmara de Paredes de Coura, recandidata-se ao terceiro e último mandato, depois de nas autárquicas ter dado o histórico 5-0. Repito, 5-0. Ou seja, o PS preencheu todos os lugares disponíveis no Executivo Camarário. Senhor candidato, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que o levou a recandidatar-se nestas eleições autárquicas? Porque o que faz sentido é acabar um projeto que iniciámos em 2013. Há um conjunto de... Eu diria que todo o nosso trabalho, até quando estamos a elaborar o programa, eu diria que é dinâmico. Há coisas que vamos fazendo, há coisas que estamos a planear e, portanto, esta nova candidatura ou esta recandidatura faz parte de um projeto global que começou em 2013 e que tem marcado o território e de uma forma muito positiva. E nesta altura até podemos dizer que estamos numa altura de transição. Estamos a acabar de implantar a fábrica de vacinas na zona industrial de Formariz, e em setembro, nós estamos em agosto, vai entrar outro projeto, ou seja, a fábrica de vacinas faz parte de um projeto de biotecnologia que vai dar origem a mais 4 unidades, portanto, e já estamos a planear também a construção já está em projeto, brevemente será apresentado, a terceira zona industrial de Linhares, ou seja, nós temos sido uma máquina de criar investimento, de criar emprego, mesmo com a pandemia, há pessoas que ficaram desempregadas, o desemprego em Paredes de Coura... E já lá vamos, Sr. Presidente, não me esvazie as perguntas. Sr. Presidente, foi um mandato, é uma pergunta que eu não lhe resisto a fazer. Fez 5-0 em 2017, foi fácil, foi difícil, sentiu falta da sua oposição? Não, nós nunca, imagina, os 5-0 não nos tira nem pressão, nem nos cria satisfação especial. Obviamente que vamos tentar trabalhar na mesma, com o mesmo afinco. O 5-0 não nos dá nenhum descanso, vamos para a campanha eleitoral com a mesma vitalidade, com a mesma energia, e o 5-0 para nós não é uma obsessão. O que é para nós uma obsessão é fazer o trabalho muito bem feito, trabalhar muito e depois também esperar, que eu acho que é um carinho, o voto das pessoas também é um carinho e também acaba também por ser um incentivo. Exatamente. Para nós trabalharmos mais e empenharmos e ter empenho por Paredes de Coura e trabalhar cada vez mais pelo progresso de Paredes de Coura. Sr. Candidato, não é uma obsessão, Miguel. Claro, digo-lhe já que não é uma obsessão, nem os 5-0 é desprestigiante para a oposição. É evidente que um executivo que trabalha muito, um executivo que tem bons resultados, não é por acaso que nestes últimos anos o Sr. Primeiro-Ministro, e com muito gosto, veio 5 vezes a Paredes de Coura. E nem pareceu, mas foram 5 vezes. 5 vezes a Paredes de Coura. Ministros foram, não sei se foram 17 ou 18, e digo-te, confesso também, que muitas vezes nós temos muito prazer em convidar as pessoas e os ministros para virem ao território, mas o que aconteceu muitas vezes foram os próprios ministros que mostraram vontade em conhecer o que nós estávamos a fazer, o nosso trabalho. Isso só mostra o quê? Mostra força política, mas tudo que conseguimos não é consequência da influência política ou de piedade. É de trabalho.
ainda no outro dia, o Pedro Nuno Santos, quando veio a Paredes de Coura, disse que a estrada para Paredes de Coura é consequência do nosso trabalho, é uma estrada merecida. Mas, depois da estrada, e a estrada também foi fundamental, até para implantar a fábrica de vacinas, ou seja, o investimento que o Governo fez, ou que o Governo está a fazer à volta de 10 milhões de euros, não devemos esquecer que é um dos maiores no distrito destes últimos anos. Investimento direto do Governo. Isto é fruto de quê? É fruto de muito trabalho e, obviamente, se nós temos muito trabalho e ele é reconhecido, isso cria maiores dificuldades à oposição, porque as pessoas estão satisfeitas com o nosso trabalho. Eu também, se estivesse na oposição, obviamente que teria muitas dificuldades. Claro que sim. Ó, Sr. Presidente, foram 4 anos que podemos dividi-los em 2. De 17 a 19 foram 2 anos normais, tudo corria bem e em princípios de 2020 acontece o inesperado. Há uma pandemia, como já há 100 anos não se via, a terra e meio. Sr. Presidente, como é que foram estes 2 últimos anos de pandemia? Certamente que foi difícil. Como é que se sentiu o Presidente da Câmara de Paredes de Coura perante este desafio, este pesadelo em Paredes de Coura que se bateu? O pesadelo é diferente, Miguel. O pesadelo é diferente de pessoas para pessoas. Eu falo por mim, que estou numa situação de privilégio. Eu lembro-me que a minha mulher e os meus miúdos estavam confinados e eu continuava a vir para o trabalho e eles sentiam-se muitas vezes presos, muitas vezes até melancólicos e tristes, e eu dizia que não tinham nada que estar tristes, e depois eles também falavam porque eu saía, porque estava ocupado, que tinha trabalho. E a pandemia, temos que diferenciar muitas situações. Há empresas que ganharam dinheiro com a pandemia, há empresas que encontraram dinheiro e oportunidades com a pandemia e, sobretudo, há determinados setores que vivem uma situação de aflição. Eu conto-vos uma história muito simples e esta história é uma história pessoal, que não tem nada de mal, mas eu acho que nesta altura quem está a viver e quem está a sofrer muito são as pessoas que vivem da caixa ao final do dia. São os comerciantes, são os cafés, são as restaurações, são a restauração. Eu conto-te uma história, eu lembro-me que o meu pai tinha uma mercearia da aldeia e quando as grandes superfícies vieram para Paredes de Coura, o meu pai passou um período difícil. Eu lembro-me na altura que andava a estudar e não vou dizer que tínhamos dificuldades económicas, mas o meu pai passou um período que eu diria difícil, porque o meu pai vivia da caixa, vivia daquilo que faz ao final do dia. E o que acontece é que as pessoas que vivem da caixa e do final, que fazem ao final do dia, com a pandemia, houve muitas pessoas que de um momento para o outro deixaram de ter caixa. Mas as pessoas deixam de ter caixa, deixam de ter dinheiro, mas têm filhos e têm encargos. Por isso, a pandemia atingiu as pessoas de forma diferente. Os mais confortáveis e os mais ricos, acho eu que até alguns deles acabaram por ganhar mais dinheiro. Agora, o comércio, a restauração, o alojamento, o pequeno negócio, que vive da atividade normal e cotidiana das pessoas, esses é que passaram por aflições. E é sobretudo isso que eu também noto, não é só o caso de Paredes de Coura, também dos outros concelhos, independentemente das forças partidárias ou da ideologia política. Nós, agora, neste período pós-pandemia, temos que ter uma especial atenção às pessoas da restauração, do comércio, dos serviços, porque esse verdadeiramente é que estão a sofrer. Presidente, mas houve uma ginástica, teve de haver uma ginástica orçamental por parte da autarquia no sentido de ajudar as IPSS, não é? Sim. Isso alterou os planos da autarquia para os 2 últimos anos de mandato? Alterou, Miguel, mas eu também vou ser muito direto. Nós não passamos a vida a gerir Covid. Houve muitas autarquias, e houve muitas empresas, e houve muitas pessoas que passaram a vida a gerir Covid. Nós não gerimos Covid. Obviamente que estivemos atentos às IPSS, não há nenhuma IPSS que tenha o dedo a apontar à Câmara Municipal, ou melhor, tenha o dedo a apontar no sentido de dizerem bem, e a dizer, olha, estão ali aqueles que nos ajudaram muito. E podem perguntar, e podem ir à rua fazer um inquérito de satisfação às IPSS. Tivemos sempre ao lado delas. Aliás,
Até tivemos aqui um problema no lar da Santa Casa da Misericórdia e conseguimos controlar com os nossos meios, com a ajuda da DGS, sem ir para a comunicação social aos gritos, a dizer que íamos morrer todos, a criar uma pandemia em cima de outra pandemia, não. Procuramos gerir as coisas com nervos de aço. Mas depois, quando digo que não gerimos apenas pandemia, trabalhámos mesmo muito. Ou seja, em paralelo com a pandemia, foram fazendo o seu trabalho. Implantámos fábricas, criámos luz com tecnologia LED e a arder toda a noite. 6.000 luminárias. E a pagar menos, que as pessoas é que se esquecem. Mudamos completamente o paradigma, a criar condições para que o gás natural chegue a paredes de coura, que a fibra óptica chegasse a todas as casas. Ou seja, não estivemos aqui, como o povo gosta muitas vezes bem de dizer, encher chouriços, ou olhar para o céu, ou andar pelas ruas a distribuir máscaras. Estivemos aqui a trabalhar no duro, porque os tempos verdadeiramente difíceis são estes que vão surgir após a pandemia. E há uma coisa que todos os courenses sabem: até podemos ter desemprego residual, mas todas essas poucas pessoas que nesta altura possam estar no desemprego, ou porque pertenciam a uma empresa de trabalho temporário, ainda não estavam nos quadros das empresas e, portanto, houve empresas que cortaram alguns destes postos de trabalho. As pessoas sabem que daqui a 3, 4 meses não falta emprego em paredes de coura. Sr. Presidente, Isso é que é importante. Antes da pandemia, houve 2 anos mais normais, portanto deduzo que, no geral, este mandato do Partido Socialista é um balanço com nota muito positiva. Com nota, eu diria que até isto até nos menoriza, que eu estou a dizer que ultrapassou as nossas expectativas, mas isto, quando às vezes, é aquilo que eu costumo dizer, porque é que ultrapassou as expectativas? Porque trabalhámos muito, ou seja, nós somos lúcidos, costumo dizer que não andamos aqui, como é que se costuma dizer, a guardar as caminhonetes, não é? Como é que se diz? A olhar para as caminhonetes, não sei o quê. A ver os navios passar. Ou a ver os navios passar. Só se pode fazer um outdoor a dizer que coura é sonho se tiveres muito, muito, muito trabalho. Porque se não tivesses trabalho nenhum, se as pessoas não te reconhecessem a tua atividade e o teu mérito e aquilo que conseguiste e as conquistas, obviamente que um cartaz coura é sonho matavam-te completamente, ou seja... Era propaganda, não era propaganda enganosa, ou seja, coura é sonho porque de facto ultrapassou todas as nossas expectativas, há um horizonte de esperança e de otimismo. E Coura hoje em dia é uma terra com vitalidade, com energia. Agora, obviamente que os sonhos, como eu costumo dizer, começam no coração, mas acabam nas mãos. É preciso meter as mãos na massa, é preciso muito trabalho, é preciso estar acordado, é preciso estar atento. Agora, se trabalhares muito, constróis muitos sonhos. Muito bem. Vamos então aqui nesta entrevista, vamos debruçar-nos sobre o presente, sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral. Não vamos ter tempo para tudo, certamente, vamos tentar tocar nos pontos principais. Começamos já, Sr. Candidato, por um item que marcou e marca a atualidade política neste concelho. A adesão à empresa Águas do Alto Minho. Sr. Presidente, Paredes de Coura adere a esta empresa. Há aí um descontentamento geral com os preços praticados por esta empresa. Sr. Presidente, agora nem tanto, é verdade, não se tem visto. Depois da pandemia não, depois do pandemónio da faturação. Exatamente, é a pergunta que tenho para si. Sr. Presidente, qual é o futuro de Águas do Alto Minho, sobretudo em Paredes de Coura? O que é que tem? Eu costumo dizer uma coisa que é, eu se estivesse de fora, se fosse o cidadão comum, não estivesse por dentro do processo, obviamente que se não estivesse informado, eu teria a mesma reação que a maior parte das pessoas teve, que é, os tipos, de forma simplista, os tipos venderam a água. Porque, de facto, o que acontece, nestas situações da água, houve situações que eu diria menos transparentes, houve situações em que as câmaras, numa situação financeira de ruptura, acabaram por entregar, não é a venda, mas acabaram por entregar a gestão da água durante um período de tempo a uma empresa privada, que não é aqui o caso. Aqui estamos a fazer uma parceria de gestão, estamos, no fundo, por palavras simples, estamos a dizer,
ao Governo, ao Estado, que nos ajuda a nós, durante 30 anos, a gerir a água. A gerir a água. Somos nós e o Estado. E já há aqui uma mudança. É que nas segundas manifestações já não havia cartazes de venda da água, privatização. Ou seja, o PCP muitas vezes ainda faz isso e faz, pronto, é a política, mas o PCP sabe que não está a ser verdadeiro. Ninguém vendeu a água, ninguém privatizou a água, porque senão o PCP também teria que explicar porque é que no Alentejo há uma empresa pública de municípios do PCP que fizeram também uma parceria parecida com a nossa, com as Águas de Portugal. Nós estamos a pedir ao Governo que nos ajude a gerir a água durante 30 anos. O que é que criou o caos? Criou o caos que a faturação foi uma autêntica, não foi uma pandemia, foi um pandemónio, das pessoas ficarem com o cabelo em pé, das pessoas receberem faturas exorbitantes, não havia, por assim dizer, uma normalidade, tanto podia receber uma fatura de 50 euros como a seguir receber uma fatura de 300 euros, faturas de 50 mil euros, aquilo era para todos os gostos. O que é que aquilo cria? Cria uma situação de assumarmos a situação das pessoas, estes tipos venderam a água, a faturação ainda veio agravar muito mais esta situação, numa altura em que não havia estabilidade. Como é que é possível passar a mensagem, certo? Não era possível passar a mensagem. Agora, obviamente que nós sabíamos. E esta parceria com o Governo, o que é que exige? Esta parceria com o Governo exige, sobretudo, uma coisa, que é o equilíbrio. O que é que exige o equilíbrio? Que não se pode, tanto a parceria, a ADAM, não pode ganhar dinheiro com a água, mas tem que refletir todos os custos, desde a captação até a entrega na casa das pessoas, tenho que refletir na fatura. E os municípios não refletiam. Os municípios não refletiam os custos na tarifa. O que os municípios faziam, imaginem, compravam a água às Águas do Norte a um preço, imagina, a 50 cêntimos, e vendíamos ao consumidor a 20 cêntimos. E obviamente que, tirando Viana, que tinha uma tarifa para pagar os custos, nenhum concelho ao lado tinha uma tarifa para pagar os custos da operação. Se tu não pagas os custos da operação, quer isto dizer o quê? Tu tens, todos os anos, somas o quê? Déficit. Exatamente. E isso o que é que implica? Implica que tu não podes investir dinheiro nas redes. Sr. Presidente, para sintetizarmos... E então, para sintetizar, o que acontece? Acontece que nós fizemos uma parceria com as Águas de Portugal, vão-se fazer muitos investimentos, a tarifa subiu, obviamente, mas nós também achamos que, em vez de fazer a subsidiação a priori, como fazíamos no passado, fazemos a subsidiação a posteriori. E as tarifas hoje em dia em Paredes de Coura estão estabilizadas. Até há situações das pessoas pagarem menos do que pagavam com a ADAM, e nós estamos cá para quê? Para fazer uma nova ETAR em Quessourado, para alargar a ETAR em Formariz, para fazer uma nova conduta de alguns milhões de euros que vem de Insaude até à zona industrial para as fábricas das vacinas, e só aqui temos investimentos na ordem dos 4 milhões de euros. Portanto, Sr. Presidente, Coura vai continuar nas Águas do Alto Minho, isso? Mas não andamos aqui a brincar, não andamos num dia a decidir num sentido e no outro dia noutro. E depois é uma coisa, é que se fosse uma decisão apenas de uma Câmara, temos na parceria estão câmaras de vários quadrantes políticos, são todos malucos. Agora faço uma pergunta. Eu sou muito concreto. Todos os presidentes são burros. Em 7 não há um que tenha a mínima de inteligência, é tudo burro. Há aqui um complô, uma coisa monstruosa do ponto de vista político. Não, aderiram municípios do CDS, do PSD e do PS. Porque, imagina, se o PSD de Paredes de Coura fazer críticas, que eu diria, populistas em relação ao PS, então também tem que fazer, o PS tem que fazer em relação ao PS dos Arcos. O Presidente da Câmara dos Arcos não é suficientemente inteligente para saber o que é melhor para os Arcos de Valdevez, ou estamos todos malucos?
Agora, o que as pessoas não querem, isso as pessoas têm toda a razão, é que a tarifa tem que ser uma tarifa consentânea com o ordenado e com o rendimento das pessoas. E isso está a acontecer. Isso, nesta altura, está a acontecer. Palavras simples e muito básico e muito até bruto. Mas está a acontecer, dirão alguns, porque a Câmara está a subsidiar. Sim. E no passado a Câmara não subsidiava? Subsidiava. Exatamente. Só que ali era a priori, era antes de vender às pessoas. Agora as pessoas sabem que a fatura que recebem reflete os custos reais da operação, desde a captação até à casa. Não há lucro. Depois, a Câmara subsidia para atenuar, porque as pessoas também têm direito, já têm uma fatura de luz elevada, não têm direito a ter uma fatura de água equilibrada. Tem, e é isso que estamos a fazer. Sr. Presidente, viremos agora para outras pastas. Comecemos pela educação. Há uma escola praticamente nova em Paredes de Coura, melhores condições para o ensino. Como é que está a educação hoje em Paredes de Coura? Acho que as coisas estão a correr bem, nós continuamos a ter uma escola ativa, estamos também com as atividades de complemento curricular que são extremamente importantes, com o ensino articulado da música, com o serviço educativo de várias instituições. Acho eu que estamos a trabalhar num sentido. Acho que temos que fazer mais. Exatamente. Quais são os compromissos do PS? Os compromissos é que de todas as atividades de complemento curricular, sejam a música, seja o inglês, seja a expressão dramática, seja as atividades com o Lego, o que temos que fazer é que algumas das atividades ainda custam dinheiro. Temos que fazer que elas sejam democráticas e acessíveis a todas as pessoas. E também procurar buscar mais alunos, mais crianças para essas atividades. Ou seja, há um pequeno grupo não, já há eu diria que uma grande massa dos nossos alunos que participam nessas atividades, queremos que se juntem mais pessoas. Agora, há uma grande satisfação, é que no ensino articulado da música, já a maior parte das turmas já tem iniciação musical. Como é que está o ensino especial em Paredes de Coura? O ensino especial não é uma atividade da Câmara, mas está a correr de forma, eu diria, normal, penso eu. Sim, senhor. Agora, há competências da Câmara, há competências da educação que ainda são da responsabilidade do Estado e não nossa. Evidente. E concorda com isso? Eu concordo com isso, só que também aquilo que se chama a municipalização da educação é um assunto muito melindroso e que os professores têm muito medo que as câmaras se intrometam no processo. Agora que há uma coisa que eu diria que é imparável e que é impossível de reverter. Cada vez mais vamos assistir à presença do município na educação, isso já se nota cada vez mais, e eu acho que pode ser aprofundada. Agora, é evidente que os municípios não têm que se meter na parte curricular e na parte pedagógica e eu até diria no recrutamento dos professores, que deve continuar a ser nacional. Sim, senhor. Sr. Candidato, vamos olhar aqui para o mapa do Conselho. Temos várias freguesias. Como é que está a ser feita esta gestão, esta distribuição de verbas pelas freguesias? Tem sido equitativa, nós estamos a investir muito na rede viária, ainda vamos fazer agora bastantes obras e depois das eleições elas continuarão. Podemos dizer que no fim deste mandato, Paredes de Coura, isso obviamente no fim deste mandato, ou melhor, no fim do próximo mandato... O último orçamento contemplou que... E se ganharmos... No fim do último mandato, se ganharmos, obviamente que Paredes de Coura passará a ter uma das melhores redes viárias municipais do distrito. Quanto é que foi distribuído para as juntas de freguesia no último orçamento? Eu estava a dizer que nos últimos anos foram transferidos para as freguesias 10 milhões de euros. 10 milhões. Agora é evidente que nós sabemos que alguns presidentes de junta estão descontentes e sobretudo em que áreas. Eu posso dizer, e não tem mão nenhuma, pelo contrário, é transparência total. Nas
nas limpezas. Aquilo que nós transferimos no âmbito das limpezas, das bermas, da vegetação, até do asseio da própria freguesia, e aí também há uma função de beleza, mas também há uma função de proteção civil. Nós podemos dizer que aí temos que, de facto, fazer um trabalho melhor. Não temos que fazer um trabalho melhor, temos que abrir a carteira para falar português. É um compromisso? É um compromisso, sim. E já está até mais ou menos acertado com eles. Nós temos situações, de um exemplo concreto, de uma junta que nos faz a manutenção da zona industrial de Formariz, pronto, já sabemos quem é, e que não recebe dinheiro por isso, por exemplo. Exatamente. Falar em abrir a carteira, ó Sr. Presidente, os turistas já começam a andar por aí, está a haver uma grande aposta no turismo desta Câmara. O turismo, sim, nós podemos dizer que o turismo recebeu a machadada maior, porque no contexto da pandemia nós tínhamos dois projetos, que era o sanatório e a Casa do Outeiro. Como é que está o sanatório? E que esfriaram. O sanatório, com aquela vitalidade, aquele ímpeto inicial, foi interrompido pela pandemia. Estamos a falar com os investidores e eu acho que se dentro de um anito, quando as coisas começarem a recuperar, obviamente que os projetos serão retomados, até porque nesta altura já se está a trabalhar no sentido dos projetos para que quando o país abra ao turismo, sim, que as coisas estejam em condições de avançar rapidamente. Continua a ser um hotel, era para isso que está, e a Casa do Outeiro, já há 4 interessados. Agora até setembro vamos ver quais são as propostas. Sim, senhor. Sr. Presidente. Mas podemos dizer que na área do turismo foi daqueles setores que mais sofreram e que de facto, se não tivesse acontecido, eu diria que isto seria uma autêntica maravilha, porque nós precisamos mesmo de uma unidade hoteleira que seja capaz de ser uma base que estruture depois um conjunto de atividades ligadas ao turismo. Nós já temos um hotel invisível, como eu costumo dizer, que temos excelentes casas de turismo de habitação, mas além dessas casas de turismo de habitação que continuarão a ter vitalidade, o hotel também acaba por ser um elemento importante para complementar essa atividade. Mas há muitos turistas no verão, pode haver, aqui em Paredes de Coura, mas no inverno nem tanto. No verão temos o festival também e Coura fica inundada, mas no inverno isto decresce. É necessário abrir o apetite? Exatamente, imagina, no inverno somente um hotel, uma grande unidade hoteleira, com programas de ocupação dos próprios turistas, com propostas turísticas. É possível no inverno ter um programa de turismo, a sede até pode ser aqui em Paredes de Coura, mas não devemos esquecer que estamos próximos de Santiago de Compostela, estamos próximos do Porto, e é fácil, com base em Paredes de Coura, criar um projeto de turismo. Agora, o inverno precisa de um hotel, não há hipótese. Precisamos de um hotel. E iniciativas, Presidente? Iniciativas aqui pela Vila? E sim, obviamente, e reforçar também isso, e nós procurávamos no inverno... É que o verão em Paredes de Coura é bem preenchido, temos a festa da truta, temos a feira de mostra e o festival, não é? Sim. E o inverno é mais melancólico, como é mais melancólico Valença, como é mais melancólico Cerveira, como é melancólico Monção. Agora é evidente que quem tem equipamentos com maior robustez do ponto de vista turístico, do ponto de vista das condições para receber os turistas, obviamente que tem fatores de competitividade acrescidos. Sr. Presidente, emprego. Paredes de Coura está a crescer ao nível industrial, como já nos disse. Foi um mandato marcado pela ligação A3, obras em curso, e pela anunciada ligação A28, um mandato marcado pela afamada fábrica de vacinas, que já está a nascer. Como é que está o emprego em Paredes de Coura, Sr. Presidente? Sim, e antes de falar do emprego, ainda me estava a esquecer há bocadinho que é na paisagem protegida do Corno de Bico. Já lá vamos ao ambiente. Sim, mas isto não é mais turismo. Já temos lá o centro de BTT, a pista de XCO. Exato. Vamos começar agora, em Paredes de Coura formou-se uma empresa de animação turística, ou seja, as coisas estão a começar. Agora é evidente que
é evidente que as coisas não se... Como é que é? Roma e Pavia não se fizeram num dia, exatamente. No emprego, como eu disse, estamos, eu diria que numa análise comparativa até a nível nacional e até a nível distrital, estamos bem, apesar de nós sabermos que no contexto da pandemia houve um conjunto de famílias que sentiram o desemprego porque faziam parte do trabalho temporário e algumas empresas prescindiram desses trabalhadores. Que medidas para potenciar? Mas é isso é que eu estava a dizer, que nos próximos tempos não vai faltar emprego em Paredes de Coura. Aliás, já há dezenas de pessoas a ter neste momento formação para depois começarem a trabalhar dentro em breve. Até porque é bom que Paredes de Coura traga gente, porque os dados dos últimos censos não agradaram, pois não, Presidente? Se há coisa que nós somos bons é no emprego e nisso, relativamente ao resto do distrito e do país, temos indicadores, eu diria, extremamente positivos. Subir a população, é o seu objetivo. Agora, o que temos uma fragilidade que estamos a tentar, que é que às vezes também nos procuram responsabilizar, que é Paredes de Coura não tem habitação, certo? Sim. Não tem habitação porque nos últimos tempos a iniciativa privada é um próprio mercado. O próprio mercado considerou que não existiam condições para investir na habitação em Paredes de Coura. Não é o caso, ainda agora temos aqui um empreendimento privado de habitação que os poucos apartamentos que tinham foram vendidos num relâmpago. Ou seja, isto está tudo ligado. Vitalidade económica, crescimento, leva a maiores necessidades. A iniciativa privada já começou a construir. Há intenções de projetos, que eu diria de grande envergadura, também no âmbito da habitação privada, para serem construídos novos apartamentos em Paredes de Coura. E nós estamos a falar também agora Paredes de Coura, um dos projetos já está finalizado, entrará brevemente a concurso público, que é aqui ao lado do túnel, são 27 apartamentos a custos controlados, e ali na zona da Nogueira, quem vai para a escola secundária, já temos um projeto também quase finalizado, para depois das eleições ser colocado quem quer que esteja no poder, para ser colocado também para arrancar, que são 54 apartamentos. Ou seja, o emprego tem que ser acompanhado de habitação. Porque senão... Porque a maior parte das famílias, nesta altura, tem uma mochila às costas com a habitação. Muitos das pessoas que estão cá, que vieram da Venezuela, do Brasil, estão a pagar, acho eu, preços que eu diria consideráveis por uma habitação e estão a fazer um grande esforço. E nós precisamos de dinamizar o mercado da habitação. E fixar pessoas, não é? Fixar pessoas, obviamente. É como eu lhe disse, os últimos dados dos censos não agradaram muito, Paredes de Coura voltou a descer, uma descida transversal, eram 9.000, já são 8.000. Presidente, será capaz de dar a volta a esta situação? Sim, claro que sim, mas eu sei que isso agora até vai ser objeto de aproveitamento político. Mas eu vou fazer 2 ou 3 reflexões. O país, mesmo o país muito desenvolvido, desceu 2%. Uhum. Os dados são maus, mas são maus para todo o país. Sim. E não são maus, ou melhor, e não são particularmente maus apenas para o Alto Minho. As pessoas esquecem-se disso. Depois, as pessoas também se esquecem de uma coisa, é que dos municípios que estão mais a interior, como é o caso de Paredes de Coura, dos municípios que estão mais a interior, foi o que menos sofreu. Nós estamos quase próximos de Ponte de Lima e de Caminha. Viana, mesmo assim Viana, que é uma cidade com vitalidade, sofreu 3%. Cerveira e Valença era expectável que não descessem muito, porque são, por assim dizer, localidades perto da fronteira e há mais fluxo demográfico. Até muitas vezes não são as mesmas pessoas, são outras pessoas, mas eles têm uma capacidade de renovação de pessoas. Às vezes, portanto, quando olhamos, e eu só acho que, apesar de tudo, Paredes de Coura havia previsões muito mais catastróficas. Então, o que é que de certo modo provocou este resultado que eu diria
positivo ou menos mau. Depende do que as pessoas queiram abordar. É sempre, depende da perspectiva É o política. copo meio vazio e o copo meio cheio. É a questão da habitação. Exatamente. E agora as pessoas podem dizer assim, mas então a culpa é da Câmara porque não fez habitação. A Câmara, ao longo deste tempo, tem criado as condições para que agora a habitação acabe também por ganhar uma nova forma. E sobretudo o Iru e agora o Pedro Nuno Santos e até a nossa Secretária de Estado, que é aqui do Distrito da Marina, começaram a pensar na habitação como de facto como uma das prioridades do Governo. E quando a habitação passa a ser uma prioridade do Governo, também começam a criar condições de financiamento para as autarquias. Porque as pessoas, isto uma manta. Sem omeletes não se podem fazer ovos, não é sempre É uma manta. Eu, para fazer a habitação, uns 54 apartamentos ali na Nogueira, vou ter que investir para aí 1,5 milhão em infraestruturação. E não dá para tudo. Agora, nos próximos tempos, obviamente, Coura tem condições até para aumentar da população, em vez de crescer, continuar a crescer. Até bem. Porque isto não é aquilo que estamos a dizer, não é falácia. Aqui em Paredes de Coura e entre Porrinho e Paredes de Coura vai-se criar aqui um polo biotecnológico que vai atrair mais pessoas. As pessoas não sabem que cada emprego criado na farmácia são 4 indiretos. Nós já estamos a preparar a zona industrial de Linhares para que todas as fábricas que vão fornecer a farmacêutica, desde dos frascos, às embalagens, às etiquetas, toda uma panóplia de produtos e de serviços que vão ser fornecidos à indústria farmacêutica, vão ser criados em Linhares e vão ser mais centenas de postos de trabalho. Agora, o que é que precisamos? De habitação para fixar as pessoas. Porque se Coura tivesse o parque habitacional como tinha, por exemplo, outros concelhos daqui, os concelhos também estão todos a fazer o mesmo que não têm. Mas, por exemplo, Braga, porque é que Braga cresceu? Porque Braga tinha um conjunto... A habitação é um dos fatores fundamentais na fixação das pessoas no território. Sr. Presidente, e saúde? Como é que está Paredes de Coura ao nível da saúde? A saúde, acho que aí digo eu francamente que devemos estar todos sempre muito melhor e pedir cada vez mais. O que nós temos estado atentos é no sentido que às vezes acontece, se não estamos atentos, mas também estamos a fazer um trabalho de coordenação com o ULSAM, no sentido de o quadro de recursos humanos não sofrer muitas vezes, não ser depauperado ou sofrer algum decréscimo. Um exemplo concreto, muitas vezes acontece que 2 pessoas vão para a reforma e depois para repor essas pessoas demoram um tempo. Nós, em termos de médicos, podemos dizer que estamos evidente, não vamos dizer que estamos completamente satisfeitos, mas também temos que ser razoáveis. A situação é equilibrada, digo, a unidade local, sobretudo, há um grupo de médicos e de enfermeiros que agora já se deslocam às habitações, fazem um trabalho de proximidade com os presidentes de junta e acho que nesse âmbito estamos a trabalhar, eu diria, de uma forma muito positiva. E digo também isso, os profissionais do nosso centro de saúde são pessoas que eu diria altruístas, abnegadas, com capacidade de trabalho. Neste contexto da pandemia trabalharam em proximidade com a Câmara Municipal, são pessoas mesmo que encaram a sua profissão com um sentido de dever e de serviço fora do comum, e falo dos médicos, falo dos enfermeiros, falo dos auxiliares, e não são palavras vãs, no contexto da pandemia são fundamentais, e o trabalho domiciliário que fazem, e eu acho que aí é verdadeiramente notável, só tenho que lhes dar os parabéns. Ainda há pouco tempo, Paredes de Coura na vacinação, teve notícias muito positivas em relação aos indicadores do distrito, apesar de daqui não existir política, porque acho eu que os concelhos estão a fazer um trabalho próximo uns dos outros, uns podem estar mais avançados percentualmente do que outros, como é o caso de Paredes de Coura, mas isto está equilibrado. Mas nós atingimos indicadores muitas vezes superiores aos restantes concelhos, não é a Câmara. É evidente que nós ajudamos e nós estamos lá, mas são eles, temos que lhe dar o mérito a eles.
Agora é evidente que nós fazemos com eles um trabalho de proximidade e aqui, pronto, também podemos beber uma colherzinha de chá de sucesso. Sr. Presidente, ambiente. Foi um mandato em que Paredes de Coura se destacou por um plano de paisagem que mereceu honras de apresentação no estrangeiro. Houve plantação de milhares de árvores. Que medidas tem o PS para o próximo mandato? Nós associamos muito o ambiente a um exercício de cidadania. Podemos dizer que ainda há situações que nos deixam a desejar. É evidente que é um compromisso, mas obviamente que não podemos fazer tudo de uma vez. Acho que o Rio Coura merece também eu diria, uma maior atenção. Nós agora estamos a preparar um plano, e é um plano que está inserido num contexto de tecnologia, ou seja, vamos começar a monitorizar as águas do rio com um sistema de sensores. É um projeto que brevemente será apresentado. Acho eu que o rio é uma mais-valia do ponto de vista turístico. Já existe eu diria, um percurso dos meandros que não é muito compreendido pelas pessoas, porque também não pode ser, porque ele não está acabado. Vai ser finalmente acabado até ao final deste ano. Temos um projeto da recuperação dos caminhos agrícolas, porque sinceramente não somos muito adeptos, não criticamos quem o faz, são perspectivas de passadiços e de grandes intervenções, porque depois as pessoas acabam-se... Ainda não há baloiços em cor, ó Presidente. Depois as pessoas acabam-se por cansar. Vamos recuperar as levadas, os caminhos antigos agrícolas, para que as pessoas tenham uma experiência de andar no território, mas por um sítio de autenticidade, porque senão também é um bocadinho, não é Disneylândia, mas é um bocadinho, acho que o impacto que tem acaba por perturbar muitas vezes a beleza do momento e da paisagem. Não temos nada contra os passadiços, mas no contexto do turismo e no contexto do ambiente estamos a preparar uma candidatura para recuperar os caminhos agrícolas, os caminhos ancestrais, e um conselho que passem pelos meios das aldeias, que vão aos sítios recônditos e que tragam esta autenticidade que se perdeu. E um conselho mais virado para o Rio. E um conselho mais virado para o Rio. Muito bem. Até porque é no Rio que acontece um dos melhores, o melhor festival do país. Aquele festival que o Sr. Presidente fundou. E que já temos tantas saudades. Completamente. Tantas saudades, eu digo-te uma coisa, tantas saudades, sobretudo da azáfama, da multidão, do barulho, desses dias do festival, que trazem também muita alegria à terra e também é verdade, e muito dinheiro aos nossos comerciantes que precisam dele. Vejo nostalgia nos seus olhos. Vítor Paulo, um dos fundadores do Festival de Paredes de Coura, também atuou, foi baixista dos Boca Vaca, uma das bandas que preencheu as 3 primeiras edições. Depois vamos embora, que isto é sério, não é, Presidente? Mas o festival não é muito... A gestão do festival não é muito diferente da Câmara. Enquanto estive no festival, apesar das pessoas acharem que muitas vezes que era um negócio fácil, foram muitas noites mal dormidas, é um negócio muitas vezes suportado com muita sustentabilidade bancária e nós com muito crédito bancário, e sabemos que como é muito difícil hoje em dia obter crédito bancário, é quase preciso provar que não se precisa de dinheiro para o banco não nos emprestar dinheiro, mas eu estava a dizer que nessa altura é um negócio muito difícil do ponto de vista financeiro, que nos trouxe na altura alguns dissabores, mas é muitas vezes nas agruras e nas dificuldades que se aprende a gerir. E obviamente que essas ferramentas de dificuldade que eu trouxe do festival para a Câmara ajudaram, obviamente que sim. Não vou dizer que a Câmara a Câmara é um festival, mas é um festival ou é um sonho, mas com muito trabalho, muito trabalho. Não, Presidente, voltando ao festival, em 2017 o Presidente subiu ao palco, por alturas da Escola do Rock, e tocou. O Presidente, quando está no festival, sente ganas de voltar a subir ao palco? Confesse lá. Não, mesmo quando estava no festival, eu dizia sempre às pessoas, que as pessoas olhavam para as pessoas que trabalhavam no festival
eu diria, com um misto de admiração e de fascínio. E eu costumava dizer que aquilo para nós tinha pouco fascínio, porque enquanto as pessoas se divertiam, nós trabalhávamos arduamente, passávamos a vida, os dias e as noites a resolver problemas, porque um festival eu diria que é um complexo de problemas desde o dia que começa até o dia em que acaba, até e mesmo depois. Só às 2 horas do último dia do festival é que a gente conseguia desligar, e mesmo assim não desligava muito, porque era preciso planear depois, nos próximos dias, a desmontagem do festival. Exatamente. E a Câmara é isso também, é um festival que quando as pessoas pensam que está tudo a correr de forma calma, de forma programada e de planeada, parece que as coisas acontecem de forma natural ou espontânea. Há muita gente a trabalhar. Há muita gente a trabalhar, são muitas horas a trabalhar, as pessoas não imaginam, por isso é que Coura é pioneira em ter alguns projetos que são únicos, mas os projetos são únicos, eu até vos digo porquê, porque em alguns sítios as câmaras não têm quadros técnicos ou pessoas com vontade a desafiar o impossível para que esses projetos ganhem luz de dia. São as tais abelhas, não é? Pois é, por exemplo, o projeto da iluminação pública, LED. Se repararmos, acho eu, não há nenhum concelho que, talvez, não sei, excetuando o Viana, não há nenhum concelho que tenha tecnologia LED em todas as freguesias, através de uma empresa de serviços energéticos que nós fizemos. Sabem porquê? Porque aquilo dá mesmo muito trabalho. Pois. Visitamos 6 ou 7 municípios, tivemos que reunir com técnicos, procurar soluções, fazer o concurso público, que é um concurso público extremamente complexo, para chegar, como eu costumo dizer, para que o projeto chegue à luz do dia. 6.000 luminárias. Neste caso foi o contrário, chegar à luz da noite, que era a luz a partir das 2 horas da manhã, apagava. Sr. Presidente. Por isso é que eu digo, há muitos projetos que ganham luz do dia, não pelo facto de nós sonharmos, mas pelo facto de trabalharmos muito. Exatamente. Os sonhos constroem-se sempre com muito trabalho. São os tais trabalhos de formiguinha, como se costuma dizer. Trabalhos de formiguinha. Sr. Presidente. Chatos, claro, mas tem que haver quem o faça. Sr. Presidente. Cultura, estamos a chegar à reta final, já falamos do festival, como é que está Paredes de Coura em termos de iniciativas culturais? Há tantas, podemos dizer aqui inúmeras, Feira Mostra, Festa da Truta, foi tudo à vida, não é? Podemos dizer que mas cultura, é para continuar, logicamente. A cultura foi, eu diria que dos setores muito mais afastados. E eu não vou dizer que invernamos, nós agora até estamos com muitas atividades pequeninas, algumas delas elitistas, até para evitar muitos ajuntamentos. Exatamente. Mas procuramos neste verão criar aqui um projeto que se chama-se a polinização musical, que consiga trazer música clássica, música tradicional. A normalidade irremediavelmente vai voltar. A normalidade vai voltar e nós temos que continuar a apostar. Exatamente. Até porque, imagina, é isso que eu quero ouvir. Até porque a cultura, e os pais já perceberam disso, é também uma escola invisível. Claro. Os miúdos têm que ser competentes do ponto de vista curricular, mas também têm que ser ágeis e, eu diria, dúcteis e, eu diria, até espertos e inteligentes do ponto de vista das emoções, do ponto de vista da criatividade. E como é que se consegue isso, Miguel? Se houvesse palavra mais repetida pelo Presidente da Câmara de Paredes de Coura durante os 3 mandatos, cultura seria uma delas. É uma grande aposta deste município. Eu até diria, quem nos quiser fazer uma crítica, e que podem fazer muitas, mas eu sou o próprio a fazer, há 3 áreas, podem dizer que noutras áreas nós podemos ter fragilidades, que temos fragilidades como toda a gente. Não há ninguém perfeito. Até a Apple lançou um telemóvel com um problema na antena, que depois alguns deles, até a Apple lançou um telemóvel com um problema da antena. Vejam lá que o Steve Jobs deixou passar isso. Mas há áreas em que nós somos extremamente bons ou muito bons, é no emprego, na captação de investimento, na educação e na cultura. E eu digo aqui, sinceramente,
Eu, se não vivesse em Paredes de Coura, queria viver numa terra em que privilegiassem o emprego, a educação e a cultura. Mas as pessoas não precisam de sair de Paredes de Coura. Podem viver aqui porque têm educação, cultura e emprego. Isso é que é fundamental. E se agora juntarmos a habitação, como vai acontecer, está aqui, ainda, está aqui o ingrediente ideal. perfeito. Sr. Presidente, e o desporto? Para terminarmos, quais as apostas no desporto para o próximo mandato? Aí temos muito ainda a fazer, mas já fizemos muito. Estamos a trabalhar em proximidade com os clubes desportivos, a fazer obras, eu diria, estruturais no campo do Sporting Clube Courense, que é um campo municipal. Criámos, eles como têm muitos miúdos na formação, criámos na escola secundária um novo relvado sintético para que os miúdos dentro da própria escola possam fazer um trabalho com os treinadores do Courense. Vamos agora arranjar as bancadas, substituir a iluminação, agora brevemente vamos inaugurar os balneários. Também na escola secundária conseguimos construir, que era um pedido muito antigo, uma pequena pista de atletismo, e achamos que o desporto é fundamental. Apesar de nós também, aqui também me congratulo e dou também os parabéns às pessoas. A iniciativa privada também está a criar cada vez mais ofertas no sentido da saúde, do desporto, do bem-estar, eu diria, do bem-estar físico e corporal. Acho eu que em Paredes de Coura o desporto está no bom caminho, sem loucuras, sobretudo os clubes de futebol centram muito as suas preocupações na formação e não subir de liga em liga com uma obsessão de ir para ligas superiores e depois gastar o que se tem e o que não se tem e depois criar situações financeiras difíceis e voltar outra vez para a distrital. Não, aqui os clubes desportivos têm feito um trabalho que merecem toda a aprovação e todo o elogio da Câmara. E obviamente que nesse processo a Câmara tem estado envolvida. Muito bem. Sr. Candidato, chegou o momento para fecharmos uma mensagem ao eleitorado de Paredes de Coura. De uma forma simples, o que eu diria é que os resultados eleitorais para nós não são, eu diria, uma obsessão, uma preocupação maior. Nós procuramos, sobretudo, fazer o nosso trabalho com dignidade, também tentando criar na comunidade um sentido de justiça, um sentido de justiça, e obviamente que depois de fazermos o nosso trabalho de muitas noites, de muito empenhamento, de muitos dias, de muitas preocupações, obviamente que se tivermos um resultado bom, ficamos contentes, e também é uma forma de carinho e de mimo, e eu acho que quem trabalha muito também merece, como eu diria, também merece um abracinho. Esta a mensagem de Vítor Paulo Pereira, candidato do PS à Câmara de Paredes de Coura nas próximas eleições autárquicas. Um PS de compromissos que quer fazer a diferença, que quer tornar Coura um concelho ainda melhor. Mais habitação, mais emprego, mais cultura. Um PS que em Coura é o sonho. Coura é o sonho, é o lema do Partido Socialista para estas eleições. E eu sou Miguel Rocha, este é o Especial Autárquicas da Rádio Valdominho. Vamos sair da ADA, porque sempre votamos contra. Valença quer mais. Rádio Valdominho, Especial Autárquicas 2021. Eu soube estar ao lado deles, lutando no dia a dia. Qual é o melhor dia para apresentar esta equipa? Sempre fomos coerentes. Valença merece mais. Entrevista. É o 31 de julho, a seguir entre agosto.